Olá, meu nome é Thaís Barbosa e hoje eu e a minha equipe, composta por Alec Carigé, Gabriele Carvalho e Janete Martins, vamos apresentar um estudo de caso relacionado à pesquisa mineral, prospecção ou exploração geoquímica aplicada ao estudo do carvão. Bom, antes de entrarmos no estudo de caso, primeiro é importante saber por que o carvão ele é tão importante assim, tão estudado e tão explorado. Então, a história do carvão começa na época da primeira Revolução Industrial, onde ele começou a ter sua ampla utilização. Nesta época, o carvão já havia se tornado a principal fonte da industrialização do mundo nos anos de 1880. Ele foi muitíssimo utilizado para poder gerar energia. Nesse período, cerca de 97% da energia consumida provinha do carvão mineral. Um século depois desse período, o carvão ele foi sendo substituído conforme as coisas iriam evoluindo pelo petróleo. Então, ele deixou de ser responsável por aqueles 97% e passou a ser responsável apenas por gerar 12% da energia. Porém, conforme os anos foram se passando, houveram crises que resultaram no aumento do petróleo e assim o carvão mineral foi novamente ganhando espaço. Bom, desde a década de 70, o carvão voltou a gerar energia em maior escala e foi registrado que, em até 2004, ele gerou aproximadamente 23% de energia para o mundo inteiro. No Brasil, o carvão mineral ele é utilizado desde 1827 e continua sendo importante para a indústria nacional. O carvão mineral é muito importante no abastecimento da economia do país inteiro, pois as usinas termoelétricas consomem cerca de 85% da produção. Além disso, a indústria de cimento, que é abastecida com cerca de 6% desse carvão, restando 4% de produção utilizada para produzir papel celulose e 5% nas indústrias alimentícias, cerâmicas e de grãos. No mundo inteiro, o carvão é utilizado na produção de cosméticos e gás carbonífero. Agora vamos falar um pouco mais detalhadamente a respeito do nosso estudo de caso. Nosso estudo de caso está sendo feito baseado em um projeto de prospecção de carvão energético em Rondônia. A execução desse projeto de prospecção de carvão energético em Rondônia foi idealizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, por meio de uma solicitação feita pelo DNPM em conjunto com a CPRM. Nesse local foi feito um mapeamento geológico, utilizando uma escala de 1:100.000, que cobria aproximadamente 30% da área do projeto, correspondendo a aproximadamente 1.500 km² da cidade de Pimenta Buena. A prospecção do carvão em Rondônia ela foi facilitada pela ocorrência subordinada de lentes de carvão a uma espessa sedimentação paleozoica, confinada em estrutura intracratônica do tipo Graben e posicionada à época da glaciação permocarbonífera da Bacia do Paraná. Nossos objetivos com esse estudo de caso são abordar a melhor maneira de prospecção geoquímica e geofísica para o carvão na região em análise, refletir sobre a importância desses estudos para contribuir com trabalhos acadêmicos posteriores, diagnosticar através da prospecção geoquímica e geofísica do carvão a presença de outros minérios explotáveis. Olá, eu sou Gabriele Carvalho e vou falar um pouco sobre a geologia da área de estudo. A área estudada se encontra na porção sul-ocidental do cráton amazônico, que está inserido na plataforma sul-americana. O cráton amazônico representa uma das mais expressivas áreas no mundo de idade do Arqueano Proterozoico. A plataforma sul-americana é formada por plataformas pré-cambrianas e bacias sedimentares, cuja maior extensão dos seus terrenos está inserida no território brasileiro. Uma evolução tectônica foi sugerida para o cráton amazônico, e essa forma de evolução é conhecida como modelo de quelogênese, que significa a anexação anelar de orógenos em torno de um núcleo semente. O núcleo semente em questão seria um núcleo arqueano, a província Amazônia Central, que nós iremos abordar um pouco mais à frente, e esse seria cercado por sucessivos orógenos aquacionários no Paleoproterozoico e Mesoproterozoico, que cresceram em forma de arcos magmáticos e ilhas. Com base em investigações geocronológicas e com base nas datações referentes às idades de cristalização, metamorfismo, resfriamento, método RBSR, idades modelo e cristalização de chumbo e zircão, o crato foi dividido em 6 províncias geocronológicas e essa divisão teve influência de trabalhos de geólogos norte-americanos como Stockwell. Essas províncias foram submetidas a episódios metamórficos acompanhados de deformação, fusão parcial e intrusões graníticas sintectônicas.
As províncias geocronológicas são a província Amazônia Central, que é o núcleo semente arqueano formada pelo bloco Carajás, Iricomé e Imataca. A província Maroni-Itacaiunas, que é um orógeno no Paleoproterozoico que marca a conjunção entre blocos arqueanos. A província Venturá e Tapajós, que é um dos orógenos acrecionários. O Rio Negro Juruena, que é também outro orógeno acrecionário. A província Rondônia-Sanguinácio e a província Sunçais-Aguape, que culminou na colisão do Laurense para formar o Roldinha. A nossa área de estudo se apresenta no contexto da província Rio Negro Juruena, que possui terrenos granito-gnáissicos e granitóides de composição granodiorítica e tonalítica, e sequências vulcano-sedimentares. A região apresenta a existência de coberturas sedimentares do Proterozoico e do Fanerozoico, porém nossa área só abrange as coberturas sedimentares fanerozoicas. A evolução das bacias do Fanerozoico foi fortemente controlada pela anisotropia da crosta pré-existente, a qual condicionou a deposição de sedimentos, formação de depocentos, migração de sistemas deposicionais e atividade magmática. Dentro do contexto da área é possível também encontrar a Bacia Parecis. As unidades sedimentares paleozoicas e mesozoicas de Rondônia fazem parte da Bacia do Parecis, a qual contém cerca de 7.000 metros de rochas sedimentares siliciclásticas. A parte dessa bacia abrangida pelo estado de Rondônia é constituída pela cobertura sedimentar paleozoica da fossa tectônica de Rondônia, que corresponde à fase rift da bacia, representada em superfície pelas formações Pimenta Bueno e Pedra Redonda e em superfície pela formação Cacoal. E, segundo Siqueira, 1989, a fossa tectônica de Rondônia é composta pelos grabens de Pimenta Bueno e Colorado, separados pelo alto estrutural do Rio Branco do Guaporé. E nossa área, finalmente, se encontra no contexto da formação Pimenta Bueno. A formação Pimenta Bueno é constituída por folhelhos, arenitos, siltitos e conglomerados suportados pela matriz que afloram na fossa tectônica de Rondônia, localizada no extremo noroeste da Bacia do Parecis. Os folhelhos possuem coloração marrom, são micáceos, como podemos ver na imagem, e ocorrem intercalados com siltito e arenitos esbranquiçados. A espessura da formação Pimenta Bueno é de aproximadamente 760 metros. Seu contato inferior é com o embasamento cristalino e o contato superior é com a unidade sobreadjacente, a formação Fazenda da Casa Branca, que é de natureza discordante. O ambiente deposicional e a datação dos sedimentos da formação Pimenta Bueno tem sido sugerido por diversos trabalhos de cunho paleontológico, sedimentológico e estratigráficos. Há também a presença de minérios explotáveis na região, como, por exemplo, a ocorrência de calcário e barita associada, e indicações da possibilidade de mineralização de sulfeto de metais base, como chumbo, zinco e cobre na região da cabeceira do Igarapé do Ouro, como produto de alterações hidrotermal metassomáticas de rochas calcárias nas zonas de falhas. Bem, agora iremos falar um pouco dos estudos geofísicos e geoquímicos que foram realizados na região. O primeiro estudo geofísico a ser realizado foi o de refração sísmica. Nele, primeiramente, houve a utilização de trados e cavadeiras manuais para a remoção de pequenas camadas de argila para que as fontes sísmicas pudessem ser locadas. Com a locação dessas fontes sísmicas, houve a formação dos pontos de tiro ou pontos de disparo. Esses pontos de tiro tinham em média 1 km de distância entre si. Já as estacas, que são os pontos onde os geofones estão localizados, tinham em média 100 metros de distância entre si. Os geofones são os equipamentos responsáveis pelas leituras das ondas sísmicas e que pode ser visto no canto superior direito. Graças a esse estudo foi possível formar 3 perfis que juntos somavam 44 km de distância. No canto inferior direito podemos observar uma imagem que ilustra muito bem como esse estudo ocorre. Nela temos uma fonte sísmica que passa pelo disparo, ou seja, ela emite as ondas sísmicas, e essas ondas sísmicas posteriormente atingirão as camadas litológicas e passarão pelo processo de refração, ou seja, serão refletidas de volta para a superfície. Ao chegarem à superfície, encontrarão as estacas onde estão localizados os geofones, que realizarão a coleta dos dados. O principal ponto que é levado em questão nesse estudo é a velocidade em que as ondas sísmicas percorrem o substrato rochoso, e a partir dos dados levantados podem se definir, por exemplo, os tipos de litologias que podem ser encontrados, as estruturas como fraturas e falhas que podem ser encontradas, e entre outros. O segundo estudo geofísico realizado se trata da eletroresistividade, e neles foram feitos 20 SEVs, sondagens elétricas verticais, que ocorrem da seguinte forma, como pode ser visto nas duas imagens do canto direito do slide. Na imagem mais abaixo, podemos observar a presença de 4 eletrodos,
A, M, N e B. A e B são responsáveis pela emissão de correntes elétricas, que irão ocasionar nas linhas equipotenciais, que posteriormente serão lidas pelos pontos M e N, e a partir dessa coleta dessas linhas serão coletados os dados de resistividade. Após a primeira coleta, A e B podem ser afastados gradualmente. Quanto maior a distância, maior será a profundidade obtida. Como podemos observar na figura abaixo, de novo, existe uma linha reta entre os pontos M e N. Ela se trata da coluna geoelétrica, que é a coluna já pronta com todos os dados de resistividade das camadas litológicas. Graças a esse estudo dos séries, foi possível obter a profundidade do embasamento da região. No âmbito do estudo geoquímico, o tipo de análise escolhida foi a espectrofotometria. Nesse estudo, houve a utilização de 57 amostras oriundas dos furos de sondagem, e essas amostras foram totalmente digeridas em ácido nítrico ou em ácido brômico. O foco dessa análise foi a identificação da presença de elementos como cobre, chumbo, ouro e prata e suas possíveis concentrações. A metodologia desse estudo pode ser descrita na figura do canto superior direito. Nela podemos observar que há a presença de uma fonte luminosa. Essa fonte luminosa será responsável, obviamente, pela emissão de um feixe de luz. Esse feixe de luz irá atravessar primeiro uma fenda de entrada e depois irá atingir o prisma. Esse prisma será responsável pela divisão dos espectros da luz. Após a divisão dos espectros, eles irão atingir uma fenda de saída. Essa fenda de saída será responsável por selecionar o espectro que será utilizado no estudo. Após esse espectro passar pela fenda de saída, ele irá atingir a cubeta, que no caso é o recipiente transparente onde está a solução de ácido com a amostra digerida. E após atravessar a cubeta, o espectro da luz selecionada irá atingir o detector, que irá realizar a leitura do estudo e identificar o que deve ser identificado. No canto inferior direito, podemos observar uma figura que mostra exatamente o momento em que o espectro de luz selecionado pela fenda de saída atinge a cubeta com a solução onde a amostra sólida foi digerida. Nas recomendações desse trabalho, nós trouxemos a perfilagem geofísica, que é um tipo de estudo que tem como principal objetivo a elaboração de perfis representativos a partir da emissão de algum tipo de radiação no solo. Nas duas imagens no meio do slide, podemos observar dois materiais que são utilizados nesse tipo de estudo. Na parte de baixo, nós temos a fonte radioativa e na parte de cima nós temos o computador com um fone que é responsável pela emissão e pela leitura da radiação. E no canto direito nós temos um gráfico, onde pode ser visto a leitura de um estudo nas medidas de gama natural e de Kaliper. A recomendação da perfilagem geofísica baseia-se em um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que teve como principal foco verificar a qualidade de algumas camadas de carvão de determinada região. Esse estudo utilizou 17 furos de sondagem que, em média, tinham 50 metros de profundidade e 300 de espaçamento. Na coluna estratigráfica do canto direito, podemos observar a existência de diversas camadas de carvão, porém o estudo só focou em 4, S1, S2, S3 e M. Bem, mas por que a perfilagem geofísica pode contribuir para o estudo de carvão em Rondônia? A perfilagem geofísica, somada com a radiação gama natural, pode realizar estimativas sobre algumas impurezas do carvão. Essas impurezas podem ser cinzas, e no caso são os materiais que já entraram em combustão, podem ser voláteis, que são gases que podem vir a entrar em combustão durante o processo de beneficiamento, ou podem ser minerais. Esses minerais podem ser, por exemplo, sulfetos, que, como a gente viu anteriormente, podem ser economicamente explotáveis, no caso do carvão em Rondônia. Abaixo podemos ver uma tabela que compara estudos laboratoriais e a perfilagem geofísica. E lá podemos ver as estimativas de cinzas, e quando comparamos, elas estão muito próximas ou estão dentro da margem de erro. De forma geral, através da prospecção geoquímica, é possível encontrar concentrações anômalas de elementos na crosta terrestre. Ela é considerada a responsável direta pelas descobertas de jazidas importantíssimas para o cenário da mineração mundial nos últimos anos. Já a geofísica permite avaliar as condições geológicas locais através dos contrastes das propriedades físicas dos materiais em subsuperfície, como a condutividade ou resistividade elétrica, a permissividade dielétrica, o magnetismo e a velocidade sísmica. As principais vantagens das técnicas geofísicas é a rapidez na avaliação de grandes áreas com custos relativamente menor.
além dos levantamentos geofísicos propiciarem a execução dos perfis contínuos, possibilitando a identificação com maior precisão das variações laterais decorrentes das mudanças litológicas e demais heterogeneidades do meio. A técnica de perfilagem também vem se tornando próspera na mineração de carvão, por sua capacidade de distinguir estratos carbonosos e por sua potencialidade na substituição de análises laboratoriais, as quais determinam as propriedades físicas e químicas de interesse necessário para a elaboração dos projetos de lavra e beneficiamento. A base principal utilizada no nosso estudo de caso foi o projeto de prospecção de carvão em Rondônia, que vou chamar de Estudo 1. Contudo, tivemos o auxílio do estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o qual Alec utilizou em suas explicações e irei chamá-lo de Estudo 2. No Estudo 1, o estudo do carvão através da prospecção geofísica e geoquímica permitiu relacionar e compreender melhor a geologia da área de Pimenta Bueno e possibilitou revelar a ocorrência inédita de calcário e barita na borda sul do Graben, às cabeceiras de Igarapé do Ouro. Já no Estudo 2, foi possível perceber uma boa correlação entre o teor de cinza de camadas de carvão e os registros de gama natural. Portanto, concluiu-se que é possível prever o teor de cinzas com o uso apenas de perfilagem de gama natural, e o seu erro relativo é muito pequeno, é de mais ou menos 10%. Além do mais, serviram como antecipação dos resultados de análises químicas de carvão contido nos testemunhos de sondagem. As estimativas de cinzas, derivadas dos valores de gama natural, podem ser utilizadas como informações encontradas com um baixo custo, a fim de avaliar a qualidade do carvão durante a etapa de estimativa do recurso do depósito. Ainda, por conta do modelo estar baseado apenas na gama natural, ele dispensa o uso de sondas radioativas, anulando as preocupações com a possibilidade de aprisionamento definitivo de sondas e suas fontes nos furos de sondagem, além de anular também a preocupação com o manuseio da fonte radioativa, já que ela requer pessoal credenciado.